Olá pessoal, nesse vídeo eu vou trazer um artigo que fala sobre a questão dos livros. É um autor que eu ainda não havia citado antes, nos vídeos anteriores. Vou colocar aqui o artigo. O artigo é esse, The Circulation of Literary Texts in Roman World, do Raymond Starr. Então, ele vai discutir essa questão da circulação dos textos em Roma antiga como sendo transmitida através de um círculo concêntrico determinado por amigos que poderiam, é claro, ser influenciados por interesses literários e forças de status social. Livrarias e bibliotecas públicas tornaram o texto acessível a um grupo maior de pessoas, né, fora daquele círculo de amizades. Mas é um desenvolvimento posterior. Então, a primeira parte do artigo ele vai falar sobre esses círculos internos, né, que ele dá exemplo de Plínio. Plínio, ele, nessa obra aqui, Epístola 7:20, ele pede a que seus amigos deem algumas opiniões sobre uma obra que ele está escrevendo, sobre as composições que ele escreve. Tá? E aí, entre esses amigos, ele cita o próprio Tácito, tá? Plínio o Velho. Tá? Vamos ver aqui. Aqui vem a tradução aqui. O pequeno público nesses voos de teste era composto por amigos do autor, em sentido mais geral, pessoas com quem ele já mantinha contato social, incluindo patronos e clientes. Assim como o autor não enviou seu primeiro rascunho a um estranho, ele não convidou estranhos para essa leitura experimental. Isso garantia um público basicamente simpático, mas também imagina-se muitas vezes bastante incontestável, o que provavelmente também encorajou esses círculos mais íntimos, né, para evitar riscos literários. Quando Plínio recitava seus poemas, e a desaprovação mais rigorosa que ele obtinha era que algumas pessoas pensavam que alguém da sua estatura não deveria recitar tal poesia. Então as pessoas eram sempre cautelosas na crítica. Então, a maior parte das críticas se deviam ao estilo. Entende? Dificilmente alguém ia reclamar o conteúdo, porque é tudo ali círculo de amigos. Né? Aqui ele dá um outro exemplo. Ático, por exemplo, fez cópias das obras de seu amigo Cícero. Essas cópias particulares poderiam ser, e provavelmente eram muito boas, já que o autor monitorava cuidadosamente a qualidade do trabalho do copista. Como um favor especial, o autor poderia revisar a cópia e corrigir eles mesmos os erros. Então, veja, essas obras depois eram passadas para as pessoas copistas que transmitiam e distribuíam esse livro aí entre esse círculo de amigos, né? E estava sujeito à revisão do autor. Então, é um círculo assim, bem restrito de transmissão. Aqui mais uma parte. Como um número relativamente pequeno de cópias de um texto estava em circulação a qualquer momento, localizar uma cópia poderia ser difícil. Cícero comenta que, embora costumasse ler as orações de Fímbria quando era menino, ele já não conseguiu mais encontrar essas obras mais tarde, porque era difícil, né? Aí dá outros exemplos aqui, onde, Juliano diz a Prisco: você é a única pessoa que pode encontrar essa obra, já que o sogro de sua irmã possui uma cópia bem corrigida. Quer dizer, a coisa era feita em círculos bastante restritos, né? Aqui outro ponto interessante que ele chama a atenção, os leitores eles não tinham a garantia de que uma obra fosse realmente do seu suposto autor. Quando no discurso de Cícero contra Clódio vazou contra a sua vontade, então veja, tem um texto lá do Cícero, que ele está mandando para o copista. Eles estão ali no processo de revisão. De repente aquela obra vaza e para outras pessoas, sem autorização do Cícero, né?
ele acabou explorando a ambiguidade potencial, sugerindo a Ático que pudesse explicar aquilo como uma falsificação. Tá? Então, veja, o negócio vazou, aí fala assim, ih, vai lá e diz que isso foi uma cópia falsificada, tá? Porque ainda tem erros, porque afinal de contas a revisão ainda não havia terminado. Né? Quando o livro era removido ou barrado por ordem do imperador das bibliotecas públicas imperiais, o autor caía em desgraça. Mas seus escritos não eram destruídos, pois ainda podiam circular em mãos privadas. Então, olha que coisa interessante. Aqui ele dá um exemplo de Ovídio, né, que a obra dele foi retirada das bibliotecas imperiais, públicas imperiais, mas a obra continua em circulação, né, nesses círculos privados. Né? Com relação às bibliotecas, às livrarias, né, eram raras. Né? Cícero reporta que nunca fala que ele esteve numa livraria. Né? A maioria das cópias vendidas pelos livreiros provavelmente foi feita a pedido específico de um cliente. O dono da loja precisava apenas ter em mãos ou adquirir exemplares de vários textos dos quais pudesse fazer cópia, sempre que necessário. Um estoque poderia ser mantido de alguns textos. No entanto, uma vez que Marcial direciona potenciais compradores de seus epigramas para a loja de Atretes, ele se refere então a essa prática. Quer dizer, você poderia ir na livreira porque lá você teria as cópias. Né? E finalmente aqui o Richard Starr, né? Ele fala assim, por que essas livrarias não se disseminaram muito? Né? Não, existiam, mas não eram tantas assim. Bom, três fatores devem ser levados em conta. Primeiro, o livro. O preço do livro era caro e principalmente a grande maioria da população não sabia ler. Tá? Então ela dependia dessas leituras públicas. Segundo lugar, você tinha um número muito pequeno de pessoas muito ricas. Um número muito grande de pessoas muito pobres. E não havia ali uma classe média, no sentido moderno. Então, esse mercado de livros era muito reduzido. E, terceiro lugar, o comércio de livros ele é apenas um sistema auxiliar dos canais privados, que provavelmente forneciam a grande maioria dos textos literários. Em suma, poucas pessoas possuíam livros, em primeiro lugar. E daquelas que o faziam, poucas compravam esses livros nas livrarias, quer dizer, a maior parte eram cópias feitas de amigos e coisas do tipo, tá? Então, na sociedade romana da antiguidade, né, antiga, né, era preciso ser um membro de um grupo aristocrático para ter acesso às obras que circulavam principalmente dentro desse grupo aristocrático. Nesse período posterior, as livrarias tornaram possível, pelo menos teoricamente, que o acesso à leitura precedesse talvez facilitasse o acesso a certos círculos refinados, né, fora daquele círculo aristocrático ligado ao autor, mas ainda assim bastante reduzido esse alcance. Então aqui o Raymond Starr, na verdade ele está corroborando as conclusões que a gente já viu aqui do Anis Etzel, da Candida Moss, do Harry Gamble. Todos eles estão convergindo nisso, ou seja, que você tem ali uma circulação principalmente privada de cópias de livro. Então não havia esse controle central de Roma por esses livros. Né? Esse controle era muito prejudicado, porque essas cópias circulavam entre agentes privados, né? E ficava muito difícil fazer esse controle. Muito obrigado, então.